Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso poderoso Deus e o amor exemplar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abundantemente em nossas vidas, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça maravilhosa. Meus amados, hoje, quarta-feira, nós vamos dar seguimento à nossa lição bíblica diária e semanal, né? Essa semana a gente está estudando sobre tipo e antítipo, sombra e realidade, estudando sobre, né, a superioridade do sacerdócio em Cristo sobre o sacerdócio levítico, o santuário de Deus sobre aquele santuário terrestre, né, aquele santuário físico, o santuário espiritual de Deus. Buscando nestas comparações compreender as grandes revelações espirituais que o Senhor tem para cada um de nós. Ontem, na terça-feira, nós vimos a pergunta 5 e 6 e aprendemos que Jesus entrou de uma vez por todas nos céus, diante de Deus, oferecendo o sacrifício por Ele mesmo, sendo Ele mesmo o grande sacrifício pela expiação e também o sacrifício de oblação. Ele era tudo, né? E sentou à direita de Deus. Nós estudamos isso, né? E agora, sentado à direita de Deus, Ele está aguardando que conclua o tempo do Pai, o plano do Pai, o projeto do Pai. Quando concluir o tempo, os tempos e as épocas que pertencem somente e exclusivamente ao Pai, conforme Cristo diz lá em Atos capítulo 1, né? Os tempos e as épocas não pertencem a vocês, mas unicamente ao Pai que lhe reservou para a sua única e exclusiva autoridade, né? Cristo é muito claro. Então Cristo está sentado à direita de Deus, aguardando esse tempo ser cumprido, para que então, quando todos os inimigos serão colocados debaixo de seus pés, aí esse tempo se cumpra, né? Pois bem, hoje, na pergunta 7, diz assim: como podemos dimensionar o tamanho da obra que Jesus fez? Né? O quão abrangente é essa obra, né? A obra e os méritos de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz assim: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Olha, um verso bem curtinho, mas quantas informações espirituais nós podemos tirar aqui desse verso, né? Primeiro, é que ele está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi só aquele sacrifício expiatório, aquele sacrifício pelo pecado, pela culpa, que era realizado com o cordeiro, com o bode, né? Com o carneiro, com o novilho, não. Mas também o sacrifício de oblação, aquele sacrifício que era oferecido uma cuia, um vaso com uma flor de efa de farinha, uma medida de farinha que era queimado até virar cinzas ali, diante do altar no altar de sacrifício, como se estivesse oferecendo a Deus o pão, a essência da farinha. Ou você oferecia farinha in natura, bruta, não podia ter fermento, né?
podia ali ter um óleo, azeite, né? Que é uma tipologia do Espírito. Ou você poderia oferecer lá, naquela época, podia ser oferecido um pão ázimo, sem fermento. Não só a farinha, mas a farinha já formada, transformada num pão, num bolo, né? Chamar pães e bolos ázimos, né? Sem fermento. Pois bem, está dizendo que Cristo aqui, ele é essa oblação. Que coisa linda, né? Então, a oblação, nesse sentido aqui, ele era um sacrifício que era feito, né, pelas pessoas que tinham no coração uma certa gratidão. Nesse sacrifício não havia derramamento de sangue. Como nós já lemos aqui no livro de Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ou seja, esse não era um sacrifício especificamente para expiação, para anular o pecado, mas era um sacrifício feito por pessoas que estavam gratas, né? Que queriam apresentar diante de Deus algo, né? Espiritualmente mais relevante, né? Não que o sacrifício relevante espiritualmente falando, não que o sacrifício não fosse relevante, claro que era relevante, mas ele tinha um outro objetivo. Ele tinha um outro objetivo, que era o cancelamento, o pagamento da dívida feita lá no momento em que o homem pecou. Então está dizendo que Cristo aqui, ele não só apresentou a expiação diante do Pai, o seu sangue para expiar o pecado, mas também o seu sacrifício era um sacrifício de oblação, né? Que aperfeiçoa para sempre. Né? Primeiro, por exemplo, vem a palavra, depois vem o Espírito. Os dois juntos formam algo perfeito. Primeiro vem o sacrifício pela expiação do pecado, depois vem a oblação, os dois juntos são perfeitos, uma tipologia do perfeito, obviamente, né? E olha que maravilha isso aqui. E ele diz aqui, por último, aqui, ó, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Veja que o sacrifício pela expiação do pecado dos animais lá no antigo santuário e também o sacrifício de oblações, ele nunca foi para aperfeiçoar, para perdoar, para cancelar a dívida daqueles que não se santificavam. Aqueles que pecavam, aqueles que iam lá oferecer uma oblação apenas por status, né, para dizer que era santo, que tinha santa comunhão com Deus, eles não estavam sendo santificados porque eram sacrifícios exteriores, da boca para fora, não era verdadeiro, não saía do fundo do coração, não eram espirituais, eram homens carnais. Esses aí nunca atingiram o objetivo espiritual, a expiação ou o perdão de Deus, né? Porque o texto é claro, são somente os que são santificados. Agora, os homens que pela fé, desde o Antigo Testamento, que eles se dirigiam ao templo com um cordeirinho, ia matar aquele cordeiro, mas o coração cheio de tristeza, porque um pobre animal ia morrer no seu lugar, e ele estava profundamente arrependido, já havia orado, confessado o seu pecado, pedido perdão a Deus, e a partir daquele momento ele ia aprender aquela lição para nunca mais voltar naquele pecado que ele havia cometido. Esse era um homem que se santificava. Então, mesmo com aquelas tipologias, pela fé que ele tinha naquilo que fazia, ele alcançou, né? O sangue de Cristo alcançou ele, mesmo estando lá no passado. E essa é a maravilha do sacrifício poderoso de Cristo, dos méritos que há em Cristo. Então, veja que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a expiação espiritual de todo homem para a salvação eterna, não é para todo homem. Cristo veio para todo o homem, veio para o mundo inteiro. Deus amou o mundo, tal maneira que deu o seu Filho para salvar o mundo. Deus amou o mundo, a todos. Mas, de fato e de verdade, o sacrifício de Cristo, ele só alcança aqueles que querem se santificar. Efetivamente, o sacrifício de Cristo, eles não atingem a todos. Aqueles que desprezam a palavra de Deus, o sacrifício de Cristo, não entendem o sacrifício de Cristo, esses não tem como serem beneficiados, né? Por isso que o texto diz que é claramente aqui apenas para os que são santificados. Continuando, meus irmãos, vamos aqui para a 8ª pergunta, que nos traz aqui o seguinte questionamento.
O perfeito sacrifício de Jesus deu início a que nova era para a igreja, para os santos, né? Que nova era é essa? Que novo momento é esse? Pois bem, né, nós já sabemos aqui que o texto fala de nova aliança, obviamente, né? O versículo 16 diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. Olha só, porque Paulo já tinha dito isso já essa mesma fala aqui, recitando o que está escrito lá em Jeremias 31. Aqui ele acrescenta, ele diz de novo, para ratificar, repetindo como o Cristo fazia sempre. Quando o Cristo falava algo muito importante, ele repetia, né, uma, duas vezes. E Paulo está repetindo aqui, já é a terceira vez que ele está repetindo isso aqui, desde o capítulo 8, né? E é a terceira vez que ele está dizendo isso aqui, mostrando bem claro que Cristo, quando ele vem ensinando a palavra espiritual das Escrituras Sagradas, trazendo um novo momento, trazendo o Espírito, batizando com o Espírito, trazendo uma compreensão espiritual da letra morta, que muita gente não entendia, trazendo esse novo momento, desprestigiando o homem exterior e privilegiando, exaltando, louvando o homem interior, o religioso carnal sendo reprovado e o homem espiritual sendo elevado, sendo exaltado, reconhecido. Olha que coisa linda. Então, esse é um novo momento. É por isso que tanto Cristo como os apóstolos deixam muito bem claro, falando o termo nova criatura espiritual. Paulo fala muito sobre a nova criatura. A nova criatura faz parte do novo momento. Cristo também utilizou nas suas parábolas, no seu ensinamento, esse aspecto do novo. O novo, né? O novo. O novo, por exemplo, quando ele diz assim, não se põe um vinho novo, símbolo da nova aliança, né? Nova aliança, né? Então, não se põe um vinho novo em odres velhos. Não se põe o Espírito Santo, uma revelação espiritual profunda, um discernimento espiritual, em religiosos velhos, como os fariseus, como os líderes dos sacerdotes, os escribas, a liderança ali, os líderes religiosos em Jerusalém. Não entra neles, e não entrava, estava muito preso às tradições. O vinho velho, que era a tradição, que anulava a lei de Deus, a palavra de Deus, né? Vocês anulam, né, a lei de Deus, a Torá, a Escritura Sagrada, vocês anulam por causa da vossa tradição, dos vossos costumes, né? Isso era o vinho velho, a tradição. E o entendimento espiritual da palavra de Deus, Cristo trouxe, é o vinho novo. Eles eram odres velhos. E o vinho novo de Cristo, se entrasse neles, iriam arrebentar, iriam destruí-los, né? Não se põe vinho novo em odre velho. Se põe vinho velho em odre velho, vinho novo em odre novo. Cristo está dizendo, este vinho novo só vai servir para novas criaturas, como odres novos. Odre significa vasilhas de couro. Ora, quais são os vasos de couro? Nós somos comparados a vaso, né? Jeremias diz que, comparando Deus a um oleiro e nós ao barro. E Deus quer fazer um jarro da gente para colocar dentro de nós seu azeite, seu espírito. Quando ele fala odres velho, vasilhas de couro, vasos de couro, está falando do corpo humano, não é mesmo? Olha que coisa linda. Então Cristo já veio falando disso em parábolas. Paulo entendeu, foi direto ao assunto. É necessário que nós nos tornemos novas criaturas espirituais em Cristo. Isso é a nova aliança. Exatamente o entendimento espiritual da palavra de Deus. Veja que quando ele diz aqui, colocar as minhas leis em vossos corações. Por que coração? Por que não está escrito aqui? É verdade que Paulo também fala no vosso entendimento, mento de mente, na vossa razão, dentro da vossa mente, claro. Mas por que ele usa o termo coração? Por que o órgão aqui não é a mente, mas o coração? Por quê? Porque quando se fala de nova aliança,
Fala sempre nesse órgão, o coração por onde passa todo o sangue. Sangue, vinho, sangue, tipo da nova aliança. O sangue significa o Espírito Santo, aquilo que corre internamente na gente, diferente da carne, que é vista exteriormente. Olha que beleza, meus amados, que coisa linda, né? Essa tipologia, essa riqueza espiritual que as Escrituras nos traz. Por isso que ele diz, porei as minhas leis aqui, escrituras. A palavra lei aqui vem do termo torás, mandamentos escritos, preceitos, né? Estatutos, normas, tudo que está na palavra de Deus. Eu porei o entendimento das minhas leis em seus corações. E aí nós temos, meus amados, aquele velho equívoco, né? Ensinado pelas igrejas populistas que querem dominar as pessoas com a mensagem implícita do tipo assim, a minha igreja não cobra que você guarde mandamento, não. Nossa igreja é mais liberal. Aqui você não precisa guardar mandamento nenhum, não, porque a lei passou, né? Os homens que tentam fazer das suas igrejas algo realmente mais populista, liberal, porque tem o interesse maior na coisa exterior, no dinheiro, no poder, na fama, né? Ensinam essa mentira. Quando a nova aliança não é anular a lei, mas colocar a lei dentro do coração. O Espírito, que é o sangue, dentro da mente do homem para ensinar as Escrituras sagradas. A Escritura que eles não haviam entendido. E aí o homem, que é espiritual, quando ele recebe essa unção espiritual, ele passa a entender o que João diz. João fala assim, olha, e os teus mandamentos não são pesados. O homem religioso, líder religioso, que tem interesse em ganhar muito dinheiro, que tem interesse em receber palmas, aplausos, reconhecimento, fama, poder, né, poder político e religioso, aí esse homem cria uma igreja que pode tudo. É só o que tem hoje a igreja que pode tudo. O povo não sabe nada da Bíblia, mas vai lá para dançar, para festejar e tal, porque perdeu, não sabe nem o que é nova aliança, não entende qual é a mensagem, não entende o porquê de cada símbolo que é utilizado, por que o Senhor usa essas comparações, usando o termo coração, o termo lei no entendimento, o termo antigo pacto, novo pacto, antiga aliança, nova aliança, Antigo Testamento, Novo Testamento, né? Para esse povo que não tem conhecimento, para ele Novo Testamento é um grupo de 27 livros, Antigo Testamento é um grupo de 39 livros, não existe isso. O nome disso tudo é chamado de Santas Escrituras, Sagradas Escrituras, né? Ou as Escrituras simplesmente. Mas essa falta de conhecimento do povo para não entender a beleza dessa revelação. Nós que estamos tendo este privilégio de conhecer essa verdade, precisamos guardar, calar essa verdade profundamente em nossos corações, para que a gente guarde, pratique esta verdade e levando essa verdade àqueles que não conhecem ainda, para que também sejam vasos novos para receber esse vinho novo, o Espírito Santo nos dado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.